no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo número 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Tudo achado? Diz assim: e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benote, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este tentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, fale comigo, fale com os teus servos nessa noite, segundo o teu querer, o teu propósito, pois essa é a tua vontade, eu sei, Senhor. E sobre a tua vontade, Deus, eu peço a ti, fale conosco, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, dando glória a Deus. Eu quero ser breve, não quero estender muito por causa da ceia, mas eu quero chamar a tua atenção para esta palavra nessa noite. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Sexta-feira no monte, na campanha que nós estamos de 40 sexta-feira, eu deixei eles ali um pouco orando e me afastei um pouco e fui falar com Deus. E Deus falou fortemente no meu coração, a respeito dessa palavra. E eu falei para o Senhor: eu tenho outra mensagem para pregar na Santa Ceia. E Deus disse: não, tu vai falar essa palavra que eu falei contigo. E eu tenho algo muito especial dentro do meu coração, nesse tempo que eu aceitei Jesus e sigo ao Senhor Jesus, que eu, por mais que eu esboce uma mensagem, se Deus mandar que eu pregue outra, eu prego aquilo que Deus manda. E eu quero pregar essa noite sobre esse texto. Eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai falar no meu coração e vai falar no teu, amém? Quem veio para ouvir a voz do Senhor, diga: eu vim, em nome do Senhor Jesus. Todos nós conhecemos a história de Davi. Todos nós conhecemos de ponta do começo ao fim a história de Davi. Nós sabemos que Davi foi um jovem escolhido no meio das ovelhas malhadas. Deus deixou de escolher alguns dos seus irmãos para escolher Davi. Deus deixou de escolher alguns, como Eliabe, que era o primogênito, que pela lógica ele seria o rei da casa do seu pai. Se alguém tivesse de ser rei, seria Eliabe. Mas a Bíblia diz que Deus ele pega o último da fila e coloca em primeiro lugar. A Bíblia diz que Deus pega Davi no meio das ovelhas malhadas, esquecido no meio do mato, com o menor carro da sua casa. Por quê? Porque os seus irmãos eram guerreiros na batalha com Saul. Eles estavam lá no vale de Socó, pelejando contra os filisteus. Enquanto Davi estava apacentando as ovelhas malhadas do rebanho do teu pai, o que restou para Davi foi
sobrava de sua casa. E o que sobrou para Davi foi um cargo de pastor, para cuidar de um rebanho miserável, de um rebanho de ovelhas malhadas, que não servia para tirar os pelos, que não dava leite, que não tinha uma vida de ovelha, que ficava no aprisco normal, mas agora estava ovelha malhada atrás das montanhas, num buraco cavado no chão, e lá estavam elas, e atrás delas estava um homem chamado Davi. O que sobrou da casa de seu pai ficou para ele. O menor cargo ficou para Davi. Se eu pudesse voltar lá atrás e perguntar para Davi assim: Davi, você queria andar na peleja, ou você gostaria de estar apacentando essas ovelhas? Talvez Davi olharia para mim e dizia assim: pastor Michel, ó, eu gostaria de estar na peleja, porque ser guerreiro é melhor do que ser pastor. Participar de uma guerra conceituado no exército do rei Saul, logicamente que ele gostaria de estar lá, mas não era isso que ele estava vivendo. Ele estava vivendo o que sobrou da casa do teu pai. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não rejeite aquilo que Deus está entregando na tua mão. Pode ser pequeno hoje, mas vai valer a pena. Muitas das vezes nós não aceitamos a nossa situação, nós não aceitamos as condições que Deus nos coloca, porque nós sempre queremos estar por cima. Nós nunca gostamos de estar com a carteira vazia, sempre queremos estar com a carteira cheia. Nós nunca queremos andar de carro velho, nós queremos andar de carro novo. Nós nunca gostamos de usar sapato velho, queremos usar sapato novo. Nós nunca queremos usar avanço, nós queremos usar Malbec, perfume caro. Por quê? Porque essa é a nossa filosofia. Mas e se Deus pegar eu e você e colocar no lugar e dizer: é aí que tu vai ficar por este tempo? Será que nós seríamos sensíveis à voz de Deus, dizer: Senhor, se o Senhor quer que eu fique aqui, é aqui que eu vou ficar e daqui eu não vou sair? Ou será que nós seremos surdos espirituais para dizer: não, eu não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui, e vamos sair? Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, não queira sair do foco da vontade de Deus sobre a tua vida. Fala para o teu irmão: não saia do foco. A Bíblia diz que Davi ficou lá, dentro do Salmo 89, ele vai dizer assim: em visão falaram sobre teu santo e disseste: socorri o que é esforçado, achei a Davi, e com meu olho ungido, com ele a minha mão ficará firme e meu braço o fortalecerá. Mas ele vai dizer o quê? Em uma visão disseste, achei a Davi, achei o meu servo que se esforçava. Pode doer isso que eu vou dizer aqui, porque dói em mim também. Nós somos muito negligentes com a obra de Deus. Muitas das vezes nós não estamos nem aí para a obra, porque queremos saciar o nosso ego, queremos realizar as nossas filosofias de vida, e esquecemos de olhar as vontades que Deus determinou para a nossa vida. Será que Davi queria estar no acampamento comendo o pão do melhor, ou ele queria estar no meio do mato cuidando de umas ovelhas que não prestavam para nada? Mas a Bíblia diz que para o pai dele as ovelhas não prestavam,
Talvez para alguns criadores de ovelha, aquelas ovelhas não prestavam. Mas a Bíblia diz que para Davi elas tinham um valor tremendo. Aleluia. A Bíblia diz que vinha o leão e vinha o urso. Sabe o que Davi fazia? Brigava com o leão e que ele brigava pelo urso por causa daquela ovelha que para outros não tinha valor, para ele tinha um valor danado. Por quê? Porque ele era fiel daquilo que tinha sido dado em sua mão. Aleluia! Talvez nós olhamos para a aliança eterna hoje dizendo assim: nossa, mas esse lugar aqui é pequenininho, eu quero ficar numa igreja grandona. Eu vou para uma igreja grandona. Na glória vai ser imensa. Mas por enquanto é isso que Deus me deu. E eu não tenho que me acomodar dizendo não quero, não. Eu tenho que me alegrar nas pequenas coisas, porque nas grandiosas Deus me colocará, porque Ele é fiel. Aleluia! Conhecendo a história de Davi, a Bíblia diz que agora Samuel vai na sua casa, conhecendo a história, passa os seus irmãos, nenhum é. Por último manda chamar o menor da casa, o menor vem, é ungido a rei. Os seus irmãos entendem isso. E agora vão para o vale de Socó, lutar contra os filisteus. E a Bíblia diz que um belo dia Jessé envia Davi para ver com seus irmãos. E quando ele chega no campo de batalha, o primeiro que vem contra ele é quem? Eliabe. Diz o que para ele? O que tu está fazendo aqui, Davi? Com quem que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Com quem que você deixou as poucas ovelhas, Davi? O que tu está fazendo aqui? Sabe por que ele temeu? Porque ele sabia que Davi era um pastor de ovelha apenas, a sua visão carnal. Mas espiritualmente ele tinha visto o profeta dizer: tu serás rei sobre Israel. Glória a Deus. Na visão de muitos você pode não ser ninguém, mas o diabo sabe que Deus te ungiu e te levantou como rei e rainha nesta terra. Por isso ele não, aleluia, ele não vai deixar você em paz. Por quê? Porque eu e você podemos ser pequenos lá fora, mas na presença de Deus nós temos um chamado especial. E a Bíblia diz que Davi foi para o campo de batalha, viu o gigante Golias afrontando o povo de Israel 3 vezes ao dia, e ele ficou furioso e foi e matou o gigante, conhecendo a história. E a carreira de Davi vai explodindo. Davi agora se torna rei de Israel. A Bíblia diz que Saul se mata, Jonatas morre, e a Bíblia diz que Davi vai crescendo, abençoa a vida de Mefibosete. A Bíblia diz que Davi vai fazendo benfeitoria, Davi vai matando, Davi vai destruindo, Davi vai acabando com tudo que vem na sua frente. A Bíblia diz que as moças de Saul gritavam assim: ó, Saul matou seus milhares. Viva o rei Saul, que matou os seus milhares. E as moças de Davi vinham gritando do outro lado assim: viva Davi, que matou os seus 10 milhares. Saul fica furioso por causa de Davi. Fica bravo por ver que Davi estava crescendo mais do que ele. Mas Saul morre. E a beleza continua. A Bíblia diz que Davi, por uma feita, fica na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que dentro da caverna de Adulão entra quem para morar com ele? Os trambiqueiros, os estrupadores, os assassinos, os salteadores, os mentirosos, os prostitutos, entrar tudo em ele para morar na caverna do Adulão. Imagina Davi coçou a cabeça e disse assim: agora pronto, eu tomava conta de um monte de ovelha que não prestava, agora vem um monte para me cuidar. Aí sabe o que Deus fala para ele? Cuida, porque hoje eles são assim, mas amanhã tu vai ver quem eles serão através da tua vida, Davi. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai mudar pessoas através da tua vida, meu irmão. Deus vai mudar pessoas através do teu testemunho. Deus vai mudar pessoas através da tua chamada.
passa pelo processo da caverna de Adulão, em Crônicas capítulo 11, 12, a Bíblia diz que os guerreiros de Davi descem a ladeira. A Bíblia diz que quando o povo olha para os guerreiros de Davi, a Bíblia diz que a face deles era como de leão e eles eram ligeiros como a costa no monte. Que povo é esse, pastor? O mesmo povo que estava na caverna de Adulão, agora já estava tudo guerreiro. Aleluia! Você pode não ter aparência de guerreiro, mas você tem chamado de guerreiro. Você pode até não ter aparência de guerreiro, mas dentro de você existe uma promessa que Deus vai te levantar. Aleluia! E a Bíblia diz que Davi vem crescendo, vem explodindo ministerialmente. E quando nós paramos em 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 21, verso 15, a Bíblia diz que Davi vai para uma peleja. Todo mundo que caminha muito, que luta muito, ele tem a tendência do quê? Fadigar. Quando você trabalha 6 horas por dia, o desgaste não é igual quando você trabalha 12. Quando você trabalha 12, o desgaste não é igual quando você trabalha 24. Então Davi estava vindo de várias batalhas. Então ele estava com o seu corpo o quê? Cansado. Ele estava com o teu corpo o quê? Fadigado. Por tanta luta, por tanta peleja, ele estava fadigado. Glória a Deus, aleluia. Ele não estava aguentando mais. Mas mesmo assim ele vestia a sua roupa e ia para a peleja. O teu corpo físico estava pedindo descanso, mas o teu corpo espiritual estava dizendo: vai para a guerra que tu vai vencer mais uma. Aleluia! Glória a Deus. A tua carne gritava: fica! O Espírito dizia: vai! A carne dizia: está cansado! O Espírito dizia: você é valente, vai! Glória a Deus, aleluia! A carne dizia: deita, levanta o pé e descansa. O Espírito dizia: passa a mão na espada e vai para a guerra, Davi. Olha para o teu irmão e assim: tu vai obedecer a tua carne ou tu vai obedecer o Espírito Santo, meu irmão? Ei, tu prefere obedecer a carne ou você prefere obedecer ao Espírito de Deus? A Bíblia diz que o que é da carne inclina para, o que é do Espírito inclina para o. Só obedecemos a carne quando nós não estamos espirituais. Aí nós temos legalidade para a carne e inclinamos para ela. Mas quando nós estamos espirituais, a carne pode gritar, a carne pode reger, a carne pode bramar como leão. Tu vai olhar para ela e dizer: banana para tu, minha filha. Eu quero é adorar a Deus, eu quero é louvar a Deus, eu quero é lutar, eu quero é guerrear, amor. Mas quando nós damos legalidade para a carne, a tendência é nós fazer o quê? Bater continência para ela. Cutuca o teu irmão e está amarrado em nome de Jesus, irmão. Tu vai bater continência para o espiritual na sua vida. Escute isso. Mas todos têm o direito de se cansar. Não é verdade? Todos têm o direito. Se você trabalhar 24 horas, vai chegar na tua casa e dizer: nossa, não vejo a hora de uma cama para me deitar, descansar. Natural! Porque você é espírito, mas você também é carne. Porque tu quer jantar, tu quer beber água, tu quer tomar banho, tu quer pôr uma roupa boa. Tu é espiritual, mas tu também é carne. Então você precisa também descansar. E a Bíblia diz que Davi foi para a peleja ainda cansado. Mas a peleja foi tão árdua, a peleja foi tão longa, que a Bíblia vai dizer no capítulo 21, versículo de número 15: e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi o quê? Davi o quê? Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Agora a hora do demônio que assim: aperta o cinto. Não, fala com fé.
Fala pro teu irmão, tu não falou, olha na cadeira, fica perto do cinto aí, meu irmão. Se tu ficar bravo, pega a tua Bíblia, levanta e corre, que dá tempo. Olha o que está escrito. Isso é lindo. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus. Olha para o teu irmão e diga assim: pastor não luta sozinho, irmão. Ninguém luta sozinho. A igreja só vence se todos pelejar junto. Porque a igreja começa a padecer e aponta o pastor, aponta a liderança. Ah não, a igreja está padecendo, mas os covardes estão tudo parados. Estão tudo com o braço cruzado, não estão nem aí. Aí quer falar mal do pastor da Assembleia, quer falar mal do pastor da Pentecostal, quer falar mal do pastor da Deus Amor, quer falar mal de todo mundo, mas são um bando de covarde que na hora de ir para a luta, largam a espada e ficam de braço cruzado olhando. Aleluia! Glória a Deus! Davi foi para a peleja, mas não foi sozinho. Fala do teu irmão, mandurinho não faz verão, meu irmão. Tem que ter um monte para chamar atenção, viu? Não pensa você que um sozinho vai para a peleja, vai vencer a peleja e vai voltar, venci todo mundo. Caramba, meu irmão, ninguém é super-herói. Nós não somos super-heróis. E nós não pregamos para super-crentes. Nós pregamos para pessoas limitadas também, como assim? Eu também sou limitado às vezes. Eu olho para esta parede, eu não vejo. Se eu quiser ver o que tem dentro deste banheiro, eu tenho que abrir a porta para ver, sabe por quê? Eu sou limitado. Eu não consigo, às vezes, chegar onde eu gostaria de chegar. Quando Jesus falou para os discípulos, entre no barco e passe para o outro lado, a Bíblia diz que eles entraram e por causa do vento contrário eles não saíam mas todos continuaram remando para onde? O objetivo deles era onde? Voltaram e se o vento era contrário, se eles virassem o corpo, pastor Solano, e remassem para a praia de novo, rapidinho eles chegaram. Mas a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as águas em encontro deles, e sabe como que eles estavam? Todos remando para. Eu aposto que não tinha ninguém fazendo assim, ó, remando para trás, estava todos para. Tanto que Jesus chegou e fez o quê? Entrou dentro do barco e levou eles para o outro. Não adianta um remar para frente, outro remar para o lado, outro remar para trás. Tem que todos remar para frente. Cutuca o teu irmão e diga assim: aí, tu está remando para trás ou para frente, irmão? Tu está remando para trás, vamos jogar você fora do barco, viu? Cuidado, tu vai cair, o tubarão vai lá próximo de você, viu? Cuidado, cuidado. Pare de remar ao contrário. Pare de gesticular. Pare de ficar falando. Coloca o teu joelho no chão e diga: eu vou remar em nome de Jesus. Quem está remando, levanta a mão para o céu. Quem está remando, levanta a mão para o céu e adora Ele. Só quem está, aleluia, crendo na promessa de Deus, levanta a mão para o céu e escute isso. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com eles e seus servos, e tanto pelejaram como os filisteus, que Davi se cansou. E sabe o que eu aprendo no cansaço? Que o cansaço é a melhor hora do inimigo vir nos pegar. Quando você está andando numa estrada perigosa e acaba a gasolina no teu carro, você vira presa fácil para a bandidagem, porque tu não tem gasolina para sair dali, eles vão chegar e vão te roubar. Então sempre o diabo vai agir no teu cansaço, no momento que você não tiver mais força para lutar com ele. Quando teu irmão diz assim: irmão, todo mundo se cansa, viu? Todo mundo se cansa. A Bíblia diz que Jesus cansou. Jesus cansou, sim. A Bíblia diz que quando ele dobra o joelho, ele diz o que? Pai, se for possível, passa de mim este. Ele estava cansado, irmão. Ele sabia que ele ia passar. Ele disse: Pai, passa de mim este cálice, se for possível, passa de mim. Mas aí ele vai gritar o quê? Todavia seja feita a tua. O cansaço gritou, mas teve um amigo chamado Espírito Santo que bradou nele e diga: não, eu estou aqui.
cansa ninguém, amém? Uma peleja que é fácil não cansa ninguém. Mas uma peleja que é demorada, ela tem a tendência de nos cansar. Um trabalho fácil, não, Fabrício? Nem tira de letra. É um plantãozinho tranquilo, né? Não tem ocorrência nenhuma, tira tranquilo. Já trabalhei lá, depois você fez, né? Mas quando tem ocorrência uma atrás da outra, meu irmão, você chega às 7 horas da manhã, você não está aguentando mais. Eu quero cama, eu quero ir embora. Aí chega o chefe e fala assim: ó, faltou rapaz, tu vai ter que dobrar, rapaz. Aí tem que ficar de novo, chega no outro dia, ele não está aguentando mais, ele quer. É no momento do nosso cansaço que o diabo é tão covarde que ele não nos pega cheio do Espírito Santo. Ele quer nos pegar quando nós estamos na vida, quando nós estamos desgastados, quando nós estamos com o nosso lado espiritual, ó, lá embaixo. É essa hora que ele põe o pé e diz: agora eu vou matar ele, agora eu vou matar ela, agora eu vou destruir ele, agora eu vou destruir ela. Só que ele esquece, meu irmão, que quem fez a promessa na nossa vida é fiel para nos guardar. Ele esquece que quem prometeu na minha vida e na tua vida não briga de promessa. Que quem falou ao meu respeito, ao teu respeito, não briga de prometer nada para ninguém. Não é como eu, você que promete e não cumpre. Aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que todavia, ele, aleluia, aquele que há de mim virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. Jesus não brinca em prometer nada. Mas escute isso: todo mundo se cansa. Todo mundo tem o direito de cansar. De repente alguém vai olhar para você e dizer: rapaz, estou cansado. Estou cansado da minha luta espiritual. Estou cansado do meu ministério. Estou cansado. Não critique essa pessoa, não. Quando alguém chegar em você e disser: estou cansado, estou por um fio, segura na mão dessa pessoa e diga para ele assim: tu está cansado? Estou, mas eu estou forte, eu estou aqui, aleluia. Tu está cansado? Estou, mas eu estou forte, eu estou aqui, aleluia. Tu cansou, mas eu te levo mais uma milha, aleluia. Se for preciso, eu te levo mais duas. Tu está cansado? Estou ainda. Fica quietinho que eu estou te defendendo, fica quietinho que eu vou te ajudar. Olha o teu irmão e diga assim: será que tu é amigo para isso? Ou você é amigo só para estar do meu lado quando eu estou bem? E no momento da minha dor, no momento da minha fraqueza, no momento onde o diabo chegou para me matar, tu vai deixar ele matar ou tu vai pular na frente e dizer: nele você não toca, Satanás, porque eu estou aqui em oração, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui orando, eu estou aqui subindo um monte, eu estou pagando preço pela vida dele. Ó, escute isso. Eu li um livro que chama O que Fazer no Pior Dia da Sua Vida. E nesse livro fala sobre a história de Davi. E isso é um fato real nos dias atuais que vivenciamos. Davi fez o bem para todo mundo. Aí um certo dia Davi saiu de Siclac e saiu com o povo. Quando ele voltou, as crianças tinham sido mortas, saqueadas, levadas prisioneiro, e a cidade estava em chamas. Sabe o que é aquele mesmo povo que andava do lado de Davi, aplaudia Davi? Sabe o que eles fizeram? Vamos matar Davi, vamos apedrejar Davi. Vamos acabar com a vida de Davi agora. Eu acredito que alguém coçou a cabeça e disse assim: mas Davi fez um bem danado para nós, agora nós vamos matar ele? Como assim? Como que eu mato alguém que fez bem para mim? Como eu viro as costas para alguém que outrora me ajudou? Como isso? E a Bíblia diz que Davi chorou a ponto de não ter mais lágrima para sair dos seus olhos. Por quê? Porque ele sabia a ingratidão do povo. Ele sabia a tristeza que estava dentro da sua alma. Alguns estudiosos relatam que Davi teve um momento depressivo na sua vida, e eu acredito. Porque a depressão, ela é tão maldita, que ela tira até as lágrimas dos nossos olhos, pastor Solano. Tivemos aí um caso de uma pessoa, né? Ontem, se enforcou, tirou a vida. Porque é depressiva.
A depressão, ela tira a autoestima da pessoa, a pessoa não quer mais viver. Por um momento, Davi também de céu pensou, acabou. Mas tinha um lá em cima, meu irmão, que tinha escolhido Davi por cabeça e não por cauda. Deus não te escolheu para fazer de você um videogame, para brincar com a tua vida. Deus te escolheu para levantar e para mostrar para o diabo que Ele é o Deus fiel sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Escute isso. Davi, eu vou terminar. Quando Davi chega nesta peleja, ele está com seus amigos do seu lado. Todo mundo tem aquele amigo que você confia nele mais do que em algumas outras pessoas. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ficou com medo de falar? Sim. É aquele que a gente confia nele. Eu sei que se o camarada vier para me bater, ele pode ter 2 metros, porque ele vai falar, nós vamos apanhar junto, mas nós vou te ajudar. Vai ter aqueles que parece o cara e fala, ó, como eu vou dizer, né? O rapaz bateu no outro, ele disse, você bateu nele, rapaz? Bati. Se você for homem, você bate nele de novo. Tu for homem, tu bate nele de novo. Pela última vez, se tu for homem, tu bate nele de novo. Pegou na mão da amiga e falou, vamos embora, senão ele vai matar você. Tem amigo que é assim. Agora tem amigo que fala assim, tu vai bater nele? Vai. Então faz favor, bata em nós dois, porque ele não vai apanhar sozinho na minha presença. Agora na igreja não é assim. Na igreja o crente vê o outro apanhando, sabe o que ele faz? Nossa, esse merece apanhar. Trata, Jeová. Quebra as pernas dele. Bate mesmo, mas bate, Jeová, bate. Olha para o teu irmão e fala assim, quem é você, irmão? Para dar ordem para Deus. Deus para de bater nele e vem com o Hollywood em cima do seu, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso papel não é, mas é fazer o quê? É muito fácil pôr a mão para trás. Difícil é estender a mão e dizer, estou aqui, ó. Certo que tem uns que eu vou falar para você, se a corda estiver para fora, você tem que fazer assim, ó. Jogar a corda no buraco, mas vai ficar. Porque não quer. Tem que ajudar quem quer. Ajuda. E a Bíblia diz que Davi, o que aconteceu com ele? Ele se cansou. Porque a obra, ela cansa. Sim ou não? Ou todo dia você está, nossa, hoje eu vou para a igreja de novo. Todo dia? Tem dia que você fala, hoje eu não estou afim de ir para o culto. Ah, cansaço. Mas sempre tem alguém que fala, põe a roupa, larga a mão de ser sem vergonha, vamos para a igreja. Quando era no baile, tu estava arrumadinha essa hora já, vamos para a igreja. Aí tu põe a roupinha aí, vai. Mas dizer que todo dia você tem a mesma disposição para colocar uma roupa e vir para o culto, eu duvido. Tem dia que eu olho para o guarda-roupa e digo, mais um dia, Jesus. Volta logo. Porque cansa. Cansa. E a Bíblia diz que Davi se cansou. Mas a Bíblia diz que não é de se cansar. O inimigo se aproximou dele. Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia vai dizer. Que era dos filhos dos gigantes. E o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre. E que cingia uma espada nova. Olha, irmão. Que covarde. Quando ele viu Davi cansado, sabe o que fez? Passou a mão numa espada nova e disse, vou matar Davi com essa espada.
Depois vou pendurar ela e vou dizer: matei Davi. Ele era da descendência, sabe de quem? Do gigante Golias. Ele disse: vou matar com a espada nova e vou guardar como troféu. E ele veio. Alguns historiadores relatam que o campo de batalha onde Davi estava pelejando, existiam muitas pedras. E quando os guerreiros juntavam, isso é verdade, os guerreiros romanos, quando eles juntavam e eles se cansavam, eles desbruçavam em cima da pedra para descansar o teu corpo. Depois eles tornavam a batalha. Só que quando eles descansavam, outro amigo ficava assim, ó, com a espada na mão, olhando de um lado para o outro. O amigo descansando e ele aqui, ó, com a espada na mão, dizendo: se vier alguém eu vou matar, mas não vai tocar no meu amigo. Aí daqui a pouco o amigo ortou bem. Aí ele ia descansar e meu amigo ficava, ó, para guardar a vida dele. E a Bíblia diz que Davi tinha um amigo chamado Abisai. E a Bíblia diz que aonde Davi estava, Abisai estava atrás. Certa vez o povo queria apedrejar Davi. Abisai falou assim: Davi, posso pular lá e matar uns 10? Davi falou: não, não mata não. Que o Senhor faça justiça entre eu e eles. E fica tranquilo, é Deus que vai justificar. Não precisa dar uma espadada em ninguém. Mas Abisai era um cara que mexia com Davi, ele já passava na espada e dizia: vou matar. E a Bíblia diz que Davi cansou. E o gigante covardemente passou a mão na espada e se aproximou de Davi. Quando ele foi matar Davi, a Bíblia diz que o que aconteceu? Abisai pulou nas suas costas e gravou a espada no teu pescoço. E o gigante caiu no chão. O gigante caiu. Abisai passou a mão em Davi e disse assim: vamos voltar no palácio, Davi. Levou Davi, olharam para Davi e disseram: ó, nunca mais tu sairás conosco a peleja, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Tu não pode morrer, Davi. Você é o nosso carro-chefe. Se você morrer, nós vamos fazer o quê? Sabe por que tem muito crente morrendo dentro da igreja? Sabe por quê? Porque tem faltado amigos de verdade do nosso lado. A igreja em Atos dos Apóstolos, o Diácono Fabrício, sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém passava fome. Sabe por quê? Porque eles tiravam do que eles tinham para dar um para o outro. E ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade. Sabe por quê? Porque eles eram amigos de verdade. Hoje em dia o camarada está passando fome, o outro está dizendo: está na prova, bem feito. Bem feito, tem que comer mesmo, é pão duro. Ele vai para o restaurante, o outro está comendo pão duro, bem feito, miserável. Aí tem a cara de pau, chegar na igreja, não dá mão, Deus, Senhor, glória a Deus, aleluia. Qual é o tipo de igreja que nós estamos vivenciando hoje? Uma igreja mecanizada. Da glória, da glória, da aleluia, da aleluia. Salta do teu lugar, salta do teu lugar. Fale mistério, cara. Está parecendo o nosso irmão de Cachoeira, tem saliva para dar aula de línguas estranhas. Línguas estranhas você não fala quando alguém manda você falar. Línguas estranhas você fala quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando os pregadores vem cá, fala mistério, da glória, da aleluia, pula, salte, a igreja. Parece um boneco dentro de fantoche. Ou nós somos adoradores de verdade, ou nós não vamos conseguir vencer. Aí vem para a igreja de Santa Ceia. Hoje eu vou comer do corpo e do sangue. Hoje eu vou ceiar. Hoje eu vou. E o resto do mês só é crente no dia da Santa Ceia. Só chega às 7 horas na igreja no dia da Santa Ceia. Resto escuta 8h15 está. Bateu. Como eu falei esse dia que atrapalha do culto, bateu. Na Santa Ceia é o primeiro dia. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, a lâmpada não pode se apagar.
Fala para ele, a lâmpada não pode se apagar. Que tipo de adoração que você dá para Deus? Qual é o tipo da tua adoração, irmão? Olha o que está escrito aqui, ó. Vou ler essa palavra. A palavra que é boa. Vede que ninguém deu mal por mal, mas siga sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não instigai o Espírito. Tem gente que fica assim, ó, Espírito Santo vem, ei, me enche, transborda, ei, o Espírito Santo. Aí você chega na tua igreja e fica assim, ó. O Espírito Santo se deve pensar, enchi o cabra, ele não faz nada. Enchi ele para ele ficar sentado no banco olhando para o teto. Não instigai o Espírito. Aí sabe o que o cara fala? Não, é que o Espírito é submisso ao profeta. Que Espírito que é submisso ao profeta? Que Espírito do homem, meu. Não vou pegar toalha, não peguei. Vou pegar água, peguei. Vou tomar. Tomei. Vou pegar na mão do pastor Solano. Pastor, peguei. Não vou dar para o pastor Isaí. Pastor. Minha vontade. Controle sobre. Fabrício está precisando de uma chave de vitória agora. Aí o Espírito Santo vem entregar. Eu olho para ele e falo assim: pega hoje não. Pega amanhã, porque você é submisso a mim. O Espírito Santo vai dizer assim: vem aqui você, rapaz, ó. Quem manda na igreja sou eu, não é você. Quem aviva a obra sou eu, não é você. Quem cura o canceroso sou eu, não é você. Quem abre o mar sou eu, não é você. Portanto, quem aviva a igreja não é o pastor. Quem aviva a igreja é o Espírito. Só quem tem ele nessa noite, levanta a mão e adore a ele nessa noite. Falar assim, ó. Vai derrubar. Deus mandou entregar um mistério aqui, mas não vou entregar, porque a hora já é passada. O Espírito é submisso ao profeta. Eu falei, foi nada. O Espírito falando nada, era ele que queria falar. Só que ele não teve coragem, porque não era de Deus. Porque quando é de Deus, meu irmão, pode até meia-noite, não para uma polícia na porta, meu irmão. Se o policial parar, é para ser arrebatado também. É para dar glória a Deus misturando com aleluia. Se o traficante achar ruim um revólver, fica enferrujado, não sai bala. Aleluia, sabe por quê? Quando o Espírito Santo está agindo, não tem quem possa impedir o agir de Deus. O que a Bíblia diz? Operando Deus quem? Quem? Olha o demônio, diga, seja louco de tentar impedir você ver. Deus passa como rolo compressor por cima de ti e te amassa, mas ninguém impede o agir de Deus sobre a nossa vida. O que é escrito? Não instigai o Espírito. Não desprezais as profecias. Se eu, olha aqui, tem crente que é faminha de profecia. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Tem um caso, estava eu, o Walter, o Luquinha, alguns irmãos na conta. Aí um outro amigo nosso: não, vamos lá na profeta, vamos lá na profeta. Vamos lá, profeta, entrega, tu revela tudo. Revela tudo, irmão, que ele está com 12 identidades no bolso, quero ver mesmo. Aí a profeta revelava até a identidade, nós saímos de lá maravilhados. Aí ele: vamos lá, mulher, é usada mesmo, é usada, vamos lá, pegamos a compra e vamos na carruagem. Aí paramos lá na porta, aí entrou todo mundo. Ela orou para mim, entregou um monte para mim, orou por volta, entregou por volta, orou por outro, entregou por outro, orou por outro, só pensa. E nós maravilhados com o sapinho, nós tudo batendo o pé, glória a Deus, chegou nele. Deus manda falar para ti.
Para tu parar de ser fuxiqueiro, rapaz. Para tu parar de ser fofoqueiro. Fica fazendo intriga, linguarudo, língua sorda. Calma, para. Deus tem obra, mas tu precisa guardar a tua... Ai, irmão. A dona Cláudia falou assim, sua irmã aí hoje não está muito legal, não. Olha pro teu irmão que assim, a profecia só presta quando ela é pro teu bem. E quando ela é para chacoalhar teu esqueleto, ela não vale? Tu só aceita a profecia e Deus está te dando um carro. Se Deus falar, está te dando um carro, vai te dar uma bicicleta. Fica bicudo, olha para Deus e diga, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Ó Deus de Israel. Agora se Deus falar que vai te dar um bombom, tu falou, glória. Se Deus falar que vai te dar um docinho de amendoim, você, ô glória. Se Deus falar que vai te dar uma panqueca recheada, ô glória. E se Deus falar para tu vai comer suã hoje. Tu vai comer pescocinho de galinha. É pé, rastelo que tu vai comer hoje. E aí? Bom, a gente se der pé para ele, come tudo. Vou falar quem é. Meu irmão convidou para ir na casa dele, ele foi comer pé lá, o André. Ele encheu um prato de pé desse tamanho, só. Eu nunca vi tanto pé desossado na minha vida. Era tendão de dedo para tudo quanto é lado, mano. Tinha uns pés que ficavam até assim, ó. Fazendo até nome feio, fazendo até gesto obsceno, assim. E ele comendo os pés tudo. Eu falei, ô glória! De vez em quando é bom. Mas come pé todo dia pra você ver. Come ovo todo dia pra você ver. Tu blasfema contra Deus. Esqueceu de mim, né, Jeová? Comprando ovo de novo hoje. Aceitaste o bem de Deus com, mas o mal não queres tu. Olha o teu irmão, cria vergonha na cara, meu irmão. Aceita a vontade de Deus na tua vida e passa na prova dando glória a Deus. Passa na prova com a mão erguida dizendo, ainda que não haja fruto na figueira, eu todavia me adorarei a ti. Exultarei no Deus da minha salvação. Ó, não desprezai as profecias. Examinai tudo repetido. Abstende-vos de toda aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique de tudo e de todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que em tudo nós temos que dar a Ele. Agora eu só dou graça quando sacio o meu ego. Tinha dois profetas, Ananias e Jeremias. Jeremias pregava por reis, Ananias saciava o ego do povo. Olha, fica tranquilo, o rei não vai tomar nada não. Aí Jeremias diz, se vocês não se converterem a Deus, Deus vai permitir Nabucodonosor vir destruir tudo. Aí vinha Ananias, destruir nada não, fique tranquilo. Aí o povo, quem é mais profeta, Jeremias ou Ananias? Ananias. Por quê? Porque ele sacia o nosso no nosso desejo. Ele massageia, ele passa a mão, oh, que belezinha, tá bonito hoje, hein? Aí Jeremias vinha e fala assim, tá estranho, rapaz, vem aqui. Aí o outro, vem, calma, tá bonito. Olha pro teu irmão e diga assim, meu irmão, quando Deus vier, fala pro teu irmão, quando Deus chegar a ti, para te falar algo, aceita Deus com prazer, irmão. O que a mulher de Jó falou? Jó, perdemos nossos filhos, perdemos nossa casa, perdemos nossos servos, perdemos nossos gatos, perdemos tudo. Amaldiçoa o teu Deus e Jó falou pra ela? Tu fala como uma louca, mulher. Tô endemoniada do cão. Tu é Jezabel do fundo do poço. Tu fala como uma delinquente. Tu aceitou o manjar de Deus. Tu aceitou a picanha na mesa.
Tu aceitou a vaca dando leitinho. Tu aceitou nossos filhos andando, correndo, tudo bonito, feliz. Agora Deus tomou tudo e tu quer falar para mim amaldiçoar ele. Tu fala como uma louca. Eu aceitei o bem de Deus com prazer, mas o mal também eu vou aceitar. Deus me deu e Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem pode adorar, levanta a mão de um dedo e adore a Deus nessa noite. Deus me deu e Deus tomou. Eu aceito Deus tomar. O diabo tomar, não. Deus pode levar, porque é Ele que dá. Agora o diabo não toca naquilo que Deus deu, porque ele não tem direito de tocar naquilo que não é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Levanta sua mão que eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na tua vida, aleluia. Que a todas as armadilhas que o diabo preparou para mim e para você estão caindo por terra agora, porque a glória de Deus está sobre a nossa vida. Regozijai sempre, orai sem cessar. Quem está orando, ele diga amém. Amém. Século 21. A gente deita na cama, com o iPhone na mão, ou então na frente do computador, e fica assim, ó. Comenta tudo, compartilha tudo. Parece um hacker. 3 horas da manhã. Está na hora de orar. Aí ele, ó. Pai nosso está no céu. Santificado seja o teu nome, a nossa dormência, que tu voltaste acima do céu, que nós do dia da hoje, cuidado do seu dia, Senhor, nós cuidado do Senhor, justificação, de mais uma. Amém. Olha mesmo, Jesus. Visita tudo. Glória. Aleluia. Tu és bom. Santo, santo, santo. É o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Não deu nem 2 minutos de oração. Tem a cara de pau dele falar assim para Deus: guarda minha casa, Jesus. Aí ele deita. Dorme bom porcão. Acorda todo dia, põe a roupa no corpo, sai de casa. Esquece até de orar. Mas a primeira coisa que ele faz é ligar o Wi-Fi. Chegou 200 mensagens. Que o outro irmão na madrugada também não estava orando, estava falando com ele. Olha para o irmão e fala assim: Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. E a hora que ele voltar, pegar tudo de mão abanando, vai ficar. Vai ficar. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para adorar a Deus em espírito e verdade. Mas uma pergunta que eu quero que você me responda. Quem já viu aqui um morto ressuscitar? Levanta a mão para ver. Sei que já. Quem já viu aqui um paralítico andar? Quem já viu aqui um mudo falar? Quem já viu aqui um surdo ouvir? Eu já, estou levantando a mão porque eu já. Quem aqui já viu o cego enxergar? Quem já viu aqui um aidético ser curado de avião? Eu já orei para um, foi curado. Quem já viu aqui alguém orar para um canceroso, ele cuspiu o câncer? Eu já, Zé Rodrigo, orando por um lá de Itajubá, ele cuspiu uma pedra de câncer no chão. E está curado até hoje, é membro da igreja até hoje lá em Itajubá, glória a Deus. Mas sabe por que tem gente que nunca viu? Pastor, Deus está meio leve. Acho que Deus está querendo curar muito mais. Sabe o quê? A culpa não é de Deus. A culpa é dos servos de Deus que não acreditam mais nisso.
Queremos pregar avivamento, que a igreja explode e todo mundo fica assim, ó. Eu provo para você na Bíblia que avivamento não é isso. Aonde tem avivamento, a criminalidade abaixa, a corrupção abaixa, a mortalidade abaixa. Aonde tem avivamento, tem resultado. Aí vem me falar que Camboriú, Gideões é avivamento. Avivamento o quê, irmão? O Brasil está vivendo o pior momento dele. Uma história ridícula que o Brasil está vivendo. E tem um monte de pastor dizendo: nós estamos vivendo avivamento. Que avivamento? Se abrir uma igreja aqui, é capaz do pastor falar: não, pastor é invejoso, já abriu uma igreja. Mas biqueira abre em cada esquina, ninguém reclama. E sabe por que nós não conseguimos mais ver milagres dentro da igreja? A culpa não é de Deus, não. A culpa é minha e tua, que não busca mais esses tipos de milagres. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, mas nós mudamos. Deus não muda o seu princípio, mas nós mudamos. Mas está na hora, sabe do quê? Nós fazer como Davi, entender o chamado de Deus e não deixar a lâmpada de Israel apagar sobre a nossa vida. Deus acendeu e nós estamos apagando, sabe por quê? Porque nós não estamos cuidando daquilo que Deus deu para nós cuidar. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus deu para nós fazer. Vamos à igreja o dia que quer. A igreja não virou mais um lugar onde as pessoas, eu lembro da minha avó quando ela dizia assim: eu vou para a igreja para adorar a Deus. Hoje a pessoa fala assim: quem vai pregar hoje? Ah, é o Antônio. Ah, não vou não gosto dele. Quem vai pregar hoje? Ah, é o Roberto. Ah, não vou não gosto dele. Aí quando o irmão fala: que vergonha, irmão. Quando tu for sair da tua casa, tu fala assim: não importa quem vai estar lá, eu vou para adorar Jesus em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar glória, seja quem for. Pode dar quem for lá no... eu vou adorar, minha adoração. Coloque em pé, Senhor.